outro igual a ti. Aleluia! Pega a sua Bíblia aí, querido. Abre em Êxodo 14. Não, abre em Êxodo 13. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Êxodo 13 diz assim, e o versículo 17: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que fosse mais perto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha. Levou então Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e então farei subir daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guardar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, ou para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia. E quando é que você tem que caminhar? De dia e... Diga para o irmão que está do seu lado, não caminha só de dia não, irmão. De dia é fácil, de dia dá para ver tudo. Você tem que caminhar no escuro, fala para ele. Você tem que caminhar no escuro, irmão. Você tem que caminhar onde não dá para ver nada, irmão. Fala, irmão. Cutuca ele aí, mexe com esse cara aí. Mexe com essa irmã aí, diga, você tem que caminhar no escuro. Espera aí, não acabei ainda. Vai ficar melhor. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Diga para alguém, pode caminhar de noite, porque não se aparta o Senhor de ti, nem de dia e nem de noite. Aleluia! Espera aí, vamos continuar. Vai ficar melhor. Eu não vou precisar pregar hoje. Então disse o Senhor a Moisés, dize-lhe aos filhos de Israel que voltem. Não, diga para alguém que está perto de você, Deus também manda eu voltar. Está pegando aí? Está pegando, está amontoando aí? Então vai. Então disse o Senhor a Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto ao Pi Airote, entre Migdol e o mar. Assentarei o acampamento junto ao mar, diante de Baal Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E sabe o que é que Faraó vai dizer? Eles estão loucos, estão desorientados. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo,
e disseram: que é isso que fizemos? Deixamos ir Israel para que não nos sirva? Assim aprontou o faraó em seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito e capitão sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que o perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-no os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir ao egípcio do que morrermos no deserto. Moisés, porém, diz para o povo: não temais, cala a boca, seus incrédulos. Foi isso que ele disse. Não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, divide-o para os filhos de Israel, para que eles passem no meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. E iam entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escura para os egípcios, mas para Israel ela era clara. De maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez o mar a terra seca, e as águas se dividiram. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e os alvoroçou, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por nós, peleja por eles contra nós. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão agora sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas tornando e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam de pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à direita e à esquerda. Assim o Senhor os salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Enquanto Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor, e confiaram em Moisés, seu servo. Deu. Amém? Senta aí, meu irmão querido, por favor, senta aí. Louvado é o nome de Jesus.
Diga para alguém que está perto de você: o deserto é o início, não é o fim. O deserto é o começo. O começo do ministério de Jesus teve que primeiro começar no deserto. Você nunca vai aprender a lidar com o reino de Deus sem aprender a lidar com o reino das trevas. Aleluia. Não pense que você vai entrar no reino de Deus sem conhecer o reino das trevas, querido. O deserto não anulou o que Moisés tinha aprendido no Egito. Mas o deserto, os 40 anos que Moisés ficou sozinho no deserto, depois que se casou, depois que teve filhos, depois que Deus trouxe ele de volta ao Egito para salvar o povo. Deixa eu te falar uma coisa: o deserto não anula o que você aprendeu no Egito, mas o deserto você tem que passar por ele para remir o que você aprendeu no Egito. Aleluia. Quando você vem para a igreja, irmão, não é para fazer uma lavação cerebral, né? Não é cerebral, é cerebral. Uma lavação cerebral e para esquecer tudo. Quem sou eu? Da onde vim? Para onde vou? Não. O deserto, querido, é para remir o que você aprendeu. Irmãos, nós precisamos redimir o que nós aprendemos. Tem coisas que você aprendeu lá na vida, lá no mundo, e quando você começa a servir a Deus, quer saber de uma coisa? Deus vai remir isso e vai te usar na igreja, vai te usar para o corpo de Cristo. Aleluia. Se você foi um bom contador de piada lá, aqui você vai ser um bom pregador. Aleluia. Deus não me chamou para morrer no deserto. Eu tenho que partir desse princípio. Deus não me chamou para morrer no deserto. O deserto é transitório. Ninguém mora no deserto. A gente passa pelo deserto. Agora você decide quanto tempo vai ficar no deserto. 40 dias como Jesus ou 40 anos. Porque quanto mais rápido você se livrar das tentações de Satanás, mais rápido você sai daí. Amém? Porque logo em seguida vai ter outro deserto. Nós vamos passar por vários desertos. O deserto financeiro, deserto sentimental. Amém? Você vai ser provado em todas as áreas, até que você e eu possamos dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome, o que diz o Salmo 103. Até que eu diga tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, eu tenho que ser remido em todas as áreas da minha vida. Amém, querido? Amém? Você já vê que acaba uma luta, começa outra? Aleluia! Aleluia! Já viu a pessoa que vai na academia, se ela só levanta peso assim, ó, só cresce os músculos, não é? Ela tem que exercitar a perna também, senão fica uma pera. Forte em cima e fininho embaixo. É ou não é? Tem que exercitar todos os músculos. Agora dói. Por que dói? Você já viu quando alguém diz assim: vamos fazer academia? Vamos. Você vai lá, compra roupa nova. Compra tênis novo, acorda. Academia é uma coisa terrível, não, tremenda, que você paga para não ir. Mas só para dizer para os outros: não, estou fazendo academia. Na realidade você não está, você está pagando, mas não está indo. Te peguei. Mas só para ter um descarrego de consciência: eu estou na academia. Você vai 2 dias por mês. No final, quando está quase fechando, e faz o exercício meia boca. E aí por que você faz meia boca? Você sabe que no outro dia vai doer. E por que dói? Porque você mexe em lugares que você nunca mexeu na sua vida. Porque você sai do básico. O básico é andar, o básico é correr. Amém? Agora quando pega aquele negócio assim, no outro dia você toma 3 Dorflex, Tandrilax. Aí você diz: não, mas tá bom, Deus está me abençoando, já estou me sentindo melhor. Está nada, está todo dolorido. Essa dor vai passar depois de 30 dias. Irmão, o deserto é para mexer em lugar que Deus nunca mexeu na sua vida.
Você vai entrar em lugares, Deus vai mexer em coisas aí na sua vida que Ele nunca mexeu, até porque você nunca deixou. Que para você está resolvido, mas mexe aí. Faz um exercíciozinho aí para ver se está resolvido mesmo. Porque se tiver resolvido, não dói mais. Se dói ainda, é porque ainda não está resolvido. Aleluia! E é tão interessante que quando eles saíram do Egito, Deus disse: eu vou levar eles para um lugar mais difícil, ou melhor, para um lugar maior, mais longe, porque se eles verem a guerra, eles vão voltar. E o interessante é que a Bíblia diz que eles saíram armados para a batalha. Eles saíram armados para a batalha, mas Deus não deixou eles ver guerra. Porque essa guerra não é sua, a guerra do deserto não é sua. No deserto você vai ver Israel não brigou com ninguém. No deserto você vai ver que Israel não guerreou com ninguém. No deserto você vai para o deserto para aprender a depender de Deus. Aleluia. No deserto ninguém plantou nada no deserto, o pão caía do céu. No deserto ninguém cavou um poço, a água saía da pedra. No deserto ninguém comprou uma roupa, a roupa crescia com o corpo. Porque você vai para o deserto para aprender que Deus é bom. Você não vai para o deserto para brigar com ninguém, só com você. Para o deserto você vai para brigar consigo mesmo, é para morrer no deserto. A velha criatura tem que ficar no deserto para que a nova criatura possa entrar na terra prometida. Por isso que uma geração teve que morrer no deserto para outra poder entrar. Aleluia! Pegou aí no seu espírito isso, querido? Então, meu irmão, você tem que matar esse cara aí. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Você tem que matar esse cara aí. Amém. Fala que nem o Roberto Carlos: esse cara sou eu, Jesus. Sou eu esse cara aí que o senhor está falando. Querido, eles estavam preparados para a batalha, mas essa guerra é do Senhor. É uma guerra que você só assiste o Senhor fazer. Não adianta estar armado e não estar preparado. Mas eu estou armado, mas não está preparado. Mas eu tenho uma arma, mas não sabe atirar. Deus não quer nos armar para a guerra, Ele quer nos preparar para a guerra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia são poderosas e eficazes no Senhor. É o capacete da salvação, é o escudo da fé, é a espada da lei, é a couraça da justiça, é a preparação do evangelho. Aleluia. Essa guerra, irmão, é do Senhor. Assiste Ele ganhar para você. Fica no deserto e não murmura. Não vai no deserto atrás de mesa. Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Claro que pode. Mas o que Deus está fazendo é forjando a gente, irmão. As guerras que você teve há 5 anos atrás, aqueles capeta miúdo que você derrubou há 5 anos atrás, não são os mesmos de agora. Aleluia, aleluia. Aquela capetada miúda que você expulsava não é os mesmos de hoje. Amém. Nós entramos em dias difíceis, por isso que o Senhor vem nos alertando: adorai o Senhor antes que venham os dias maus. Né? Jovem, celebra o Senhor antes que venham os dias maus, a qual tu dirás: nele não tenho contentamento. Nós precisamos aprender, irmãos, que nós não precisamos ficar na mesma guerra sempre. A gente precisa de uma guerrinha nova. A gente precisa de uns desafios novos. O que não me confronta mais não é mais para mim. O que não me desafia mais não é mais para mim. É muito chato viver um evangelho sem desafio. Meu Deus, ninguém diz amém, Jesus. Que luta. Pessoa se acordar de manhã: sou crente. Amém? Se é crente não tem luta. É que nem aquela bailarina na caixinha de música. Você abre ela. Não tem um passo novo. Não tem um passo novo, não tem desafios. O que não me confronta, irmão, eu entendo que não é mais para mim. Se está me confrontando é porque Deus me quer ali ainda. Se está me desafiando é porque Deus me quer nesse lugar.
Tudo que me desafia, eu sei que foi Deus que me enviou. Porque o diabo não me desafia, ele sabe que ele vai perder. O diabo não me desafia, porque ele é um derrotado. Quem me desafia é o Senhor. O diabo me intimida, me traz insegurança, incredulidade, intimidação. Deus não, Deus diz: o que é que você acha? Pode viver esses ossos? Deus diz: o que é que você acha? Deus, eu posso mudar Santa Catarina? Eu posso mudar o Brasil? O que é que você acha, Luiz? Eu digo: eu acho que o Senhor sabe. Ele diz: então profetiza, 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 profetiza. Não é reclama, 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 não, é profetiza. Profetiza. Se está me desafiando, se está doendo, cada novo exercício, cada área nova que você entra no mundo espiritual, é uma dor diferente. É ou não é? Aí você diz assim: não aguento mais. Claro que aguenta, você aguentou no passado. Você aguentou mês passado, semana passada, ontem você aguentou. Não, mas essa luta eu nunca passei por isso, passou assim. Passou assim. Nós precisamos entender, querida. Não adianta eu ter arma e não ter autoridade. Não adianta eu ter batalha. Não adianta eu estar equipado e não saber atirar. Eles estavam armados para a batalha, mas Deus deu uma volta com eles maior para eles não verem a guerra. Por que Deus queria que eles não vissem a guerra? Porque eles não estavam prontos para a guerra. Eles tinham uma mente de escravo. Eles não estavam prontos para a guerra. Se eles vissem guerra na saída do Egito, eles não suportariam. Eles entraram nessa guerra aqui, que o próprio Deus preparou. Deus prepara uma cilada para a gente, amém, irmão? Esse Deus não é gente. Esse Deus não é gente. Ele prepara umas coisas para a gente assim que pega a gente de jeito, meu pai, meu amigo Jesus. Deus disse: tá bom, eu vou mandar. Eles acharam que estava tudo bem. Aí Deus disse: eu não vou deixar eles ver guerra, porque se eles ver guerra, eles vão querer voltar. Se eles ver guerra, eles não vão suportar. A mente dele é de escravo. Tanto é que eles não suportaram. Quando vira a primeira guerra, que Deus promoveu, que foi uma vontade de Deus, que Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir eles, eles disseram: viu, Moisés, eu não falei, nós não falamos para você, deixa nós no Egito. Deixa a gente no Egito, que no Egito a gente não tem luta. Pois é, não tem mesmo, no Egito não tem luta, mas não tem destino, não tem propósito. No destino não tem nada mesmo. Você vive de momento. Quem vive de momento, acabou a alegria do momento, acabou a felicidade, acabou a alegria, acabou tudo. Quem vive no mundo, irmão, vive de momento. Tem até uma música que diz que felicidade não existe, o que existe é momentos felizes. Não leram a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a alegria é o fruto do Espírito. Aleluia! A alegria é um fruto do Espírito. É quando você é resolvido em Deus. Quando você é uma pessoa resolvida, que não se ofende mais, não se machuca mais. Não é qualquer coisinha que tira você do propósito. Aleluia! Pode botar mais 20 quilos de cada lado aí que eu vou levantar. Amém? Pode botar mais peso aí. Quando você é resolvido em Deus, querido, você não passa esse tipo de luta. Você tem que entender uma coisa: não espere nada de ninguém. Você tem que esperar do Senhor, porque a hora que você aprender a depender de Deus, Deus vai preparar pessoas para servi-lo. Deus vai preparar pessoas para servi-lo. Nós precisamos aprender a depender exclusivamente do Senhor, e por isso vivemos um deserto. Irmãos, há 10 anos atrás a gente tinha esse tipo de luta aqui? Tinha? Era uma lutinha meia boca. Amém? Há 10 anos atrás a gente era Davizinho cuidando das ovelhinhas, não era assim? Pega fundo e tá no leão. Quando o leão se aproximava, tá.
Mas daqui a pouco aumentou o leão, não é mais leão, não é mais urso, é gigante. Daqui a pouco não era mais gigante, daqui a pouco é nações. Davi guerreava com nações. Não era mais um leão e um urso. Leão e urso você enxota, o que não mata enxota. Você tem que entender as esferas de atuação. À medida que Deus vai levantando você, querido, como empresário, como marido, como esposa. Você era solteiro, há 10 anos atrás você era solteiro. Amém? A sua dificuldade era pagar a conta da loja que você comprou o tênis. 10 anos depois você está casado e já tem filho. Aumentou ou não aumentou a dificuldade? Mas não aumentou o desfrute? Você não está desfrutando mais? Dorme junto hoje. Se não está desfrutando, eu vou orar por você. Não dá mais sozinho, aleluia. Tem um filho que sempre bate na porta. Aleluia, e você dá risada. É ou não é, irmão? Porque se você não está desfrutando da vida, tem alguma coisa errada com você. Aleluia. Não é luta. Se você só vê luta, sai desse inferno. Você não está no deserto, está no inferno. Porque no deserto você tem que ver a glória de Deus, a nuvem e o fogo. No deserto não, bate palma que nem crente. Cheio do Espírito Santo. Isso. Ah! Eu estou no deserto, irmão. O deserto. Mas de noite está lá o fogo. O fogo. De dia está lá a nuvem. Pergunta para alguém que está perto de você: tem glória de dia? Tem fogo de noite? Então Deus está aí. Tem provisão na hora da provisão? Tem. Está passando fome, tadinho? Está passando, filho? Está passando, tem um restaurante comunitário. Você não está passando, sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Ele cuida dos pássaros. Olha para os pássaros, ele diz. Eles não plantam e nem juntam em celeiros. Meu Deus, você está mal vestido, está nu. Olha para os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha para os pássaros do campo, não é para os pássaros da gaiola. Deus não usa como exemplo os pássaros de gaiola. Porque os pássaros de gaiola, eles ficam, tem uma calopsita lá em casa que ela fica de manhã, até da comida, depois da comida ela para. Porque pássaro de gaiola depende de alguém para comer. Você não é pássaro de gaiola, você é um pássaro no campo. Aleluia. Você está solto. Deus tem provisão para você, querido. Porque Deus não vai derrubar esse império de Faraó com uma igreja fraca, não. Com uma igreja meia boca, não. Com uma igreja que vai orar e só chora e diz: quem poderá nos salvar? Não, nós já estamos salvos. Jesus não está vindo para salvar a igreja, Ele está vindo para governar a igreja. Salve eu já estou, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, e não estou a fim de perder, não. Ele não está vindo para salvar nada, Ele está vindo para governar. Agora, como que Ele vai governar? Com meninos, com meninas que só reclamam? Não, nós precisamos ter cabeça de rei, coração de menino, mas a cabeça tem que ser de rei. O coração tem que ser inocente igual menino, simples igual menino, sensível. Mas a cabeça não, a cabeça tem que ser de governo. Aleluia. Com Deus você fala de joelho, mas com o diabo você fala de pé. Amém, querido? E não adianta você dizer: Deus, vem aqui, ó Satanás. Ele vai dizer: se vira, cara. Eu já enchi você do meu espírito. Eu dei a minha luz para você. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu dei a minha glória para você. Aleluia. Deus não vai governar com uma igreja que não sabe de quem é, irmão. Amém.
Ele diz lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu os amei. Quando Israel era menino, eu os amei, porque Deus ama todos. Mas Ele quer governar através de reis. Por isso que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele não é Senhor de menino. Ele é Senhor dos senhores. Rei dos reis. Seja um rei, governe. Governe sobre o vício. Governe sobre a prostituição. Governe sobre a mentira. Governe sobre o engano. Governe. Põe a sua boca para fora. Põe o que Deus colocou aí dentro. Na esfera de atuação que você está, no campo onde você exerce o governo de Deus, seja na rua, seja no trabalho, seja onde for, governe. Governe o ambiente. Por isso que quando Adão caiu, teve que sair do jardim, ele perdeu o governo do ambiente. Nós não podemos perder o governo que Deus colocou nas nossas mãos, amém, irmãos? Ele diz, agora vocês voltam. Moisés, diga para o povo voltar. Voltar para onde? Não, eu estou promovendo uma guerrinha. O povo já estava indo, irmão. Eles já iam entrar no deserto. Eles deram uma volta. Deus diz, volta. Volta e atravessa o mar. Deixa o povo aí e diz, não, se eles forem não vou aprender nada. Por que Deus não dá logo o que eu quero, não me abençoa logo? Porque você não vai aprender nada. Quando você pede um milagre, Deus dá um ensino. Ele não dá só um milagre. Porque se Ele der só um milagre, você pega o milagre e vai embora. E o problema, tem gente que recebe milagre e se acha melhor do que os outros que não receberam. Deus disse, Moisés, diga para o povo voltar. Eles vão dar a volta por aqui, ó. Que eu vou endurecer o coração de Faraó. E Faraó vai pegar eles, vai correr atrás deles com carro e carruagens. E sabe o que Faraó está dizendo aí? Eu vou fazer, é Deus que vai fazer isso. Amém? Sabe aquela pessoa que persegue você? É Deus que está fazendo isso. Você não acredita nisso? Deus não pode usar uma pessoa assim, pode? Deus disse, Moisés, fala para o povo para voltar, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Sabe o que Faraó vai dizer? Que o meu povo está perdido, que a minha igreja, ela perdeu o destino, perdeu o propósito. Aqui, Satanás, ó, perdeu aqui, ó. Irmão, o comentário do mundo acerca da igreja não interessa. Se é Deus que está promovendo a guerra, se é Deus que está promovendo a batalha, aleluia, aleluia, espera, não entra em lugares que Deus não mandou você entrar. Trabalhe na sua esfera de atuação. Não force, não abra, não empurre portas que ainda não abriu. Elas vão abrir. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, às vezes a gente precisa voltar. Precisa voltar. Se Deus está mandando, tem que voltar. Mas pastor, está indo tão bem. Não, mas volta. Volta para quê? Para passar uma luta. Voltar para quê? Para passar uma guerra. Uma guerrinha. Para quê? Para aprender que o Senhor é bom. Aleluia. O povo volta, irmão. Que coisa, que Deus tremendo é esse? O povo volta. Quando o povo volta, Deus pega o anjo, a nuvem de glória que ia na frente, e o anjo do Senhor que estava na frente. A Bíblia diz que ele sai e fica no meio dos dois exércitos. É por isso que às vezes você olha para frente e diz, meu Deus, eu não sinto a presença de Deus, parece que Deus me deixou sozinho. Deixou mesmo. Ele saiu da frente e foi lá guardar sua retaguarda. Aleluia. E a Bíblia diz que a nuvem ficou no meio dos dois exércitos. Para um exército aparecia noite e para o outro era dia. Oh meu Deus, que coisa tremenda isso. O inimigo olhava, via uma nuvem escura,
Israel daqui olhava, via tudo iluminado. Meu Deus, você precisa ver o que Deus está mostrando nesse tempo para você, querida. Aleluia. As notícias que o mundo coloca todos os dias, que os telejornais, os rádios expõem todos os dias na mídia para a gente, elas só afirmam, elas sinalizam, afirmam que Jesus está voltando. E você era para ver as coisas iluminadas e não escuras. Você era para ver que está tudo indo muito bem. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado, profetiza, está tudo certo, irmão. É assim que tem que ser mesmo. Está tudo certo. Faraó está com o coração duro e está perseguindo a gente. E vai chegar bem perto. Diga aí, vai chegar bem perto. Quase vai tocar. Aleluia. Aí, irmão, quando o faraó chega bem perto, o problema é esse. A gente diz assim, viu? Eu falei que não ia dar certo. E aí começa as murmurações. É só o faraó chegar perto que começam as murmurações. Às vezes é do próprio exército, da própria igreja, do próprio grupo. Começa a criticar, viu? Estou falando? Irmão, não sei o que você está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo que a coluna está brilhando. Eu não sei o que você está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo e estou com muita esperança. Eu estou com muita alegria na minha felicidade. Eu estou com muita alegria na minha felicidade. Eu não sei o que você está vendo. Eu estou vendo um monte de despojos já. Eu já estou vendo um monte de despojos. Irmão, essa igreja, ela nunca fez tantas coisas como está fazendo agora. A gente não sabe mais. Eu tenho uma lista de anúncios aqui, eu até deixei para depois. Porque é retiro. Agora, essa semana passada, sabe o que é que foi feito? Um retiro para pessoas que estavam em condições de rua, pessoas que moravam na rua. 43, 45 pessoas, 50 pessoas. Eu fui lá no retiro, eu preguei. Eu acho que foi um dos lugares mais extraordinários que eu preguei nesse ano de 2015. A glória de Deus foi tanta naquele lugar. Pessoas que estavam em condição de rua foram batizadas com o Espírito Santo, estão aqui no nosso meio hoje. Aleluia. Foi um êxodo das ruas, um êxodo. E aí a gente está reclamando, ó vida, ó céus, ó dor. Você quer ver a coisa mudar? Para de reclamar e vai fazer alguma coisa boa para Jesus. Você vai ver que vale a pena, irmãos. Porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Sabe o que é que você tem que fazer? Ir para a rua ganhar alma. Aleluia. Vai para a rua ganhar alma. Ontem eu e Iraci viemos num casamento a pé. Fomos para a nossa casa, o casamento era perto de casa. Fomos a pé, nós dois bonitos, do casamento andando a pé. Foi bonito demais. Aí passou uma moça que vendia docinho. Uma moça que mora em condição de rua. Eu olhei para ela e dei uma risada. Ela disse, você está rindo para mim? Eu digo, porque eu vejo graça nas suas vidas. Vamos ganhar alma, irmão. Eu vou falar de novo. Vamos ganhar alma, irmão. Oh meu Deus, vai ganhar alma. Vai ganhar alma que passa a depressão, que passa a tristeza, que passa a angústia. Vai ganhar vida. Vai ganhar alma, vai ver a glória de Deus na vida das pessoas. Ora por elas, elas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Você vai ver que o que tem aí dentro não é raiva, não é rancor, é a presença de Deus. Vai para a rua, irmão. Esses dias eu encontrei, eram umas 11 horas da noite, eu estou chegando em casa, encontro o Charles, o meu genro, na rua, e mais um irmão, dando suco e lanche para os irmãos que estavam em condição de rua. Eu digo, Charles, o que você está fazendo aí? Estamos dando um suquinho aqui para o pessoal. Até eu tomei de suco, eu já tinha acabado o trabalho, soprou minha jarra de suco. Eu digo, dá para mim que eu levo para casa. Vai para a rua. Está com raiva, vai pescar.
Não é assim que os adesivos dizem? Não é assim? Eu vi um adesivo atrás de um carro esses dias, tá? O quê? Está estressado? Vai pescar. Vai pescar vidas. Senta na calçada com alguém e vai ganhar uma alma. Vai lá naquela empresa, aquele empresário lá, endemoniado lá que você conhece, vai lá. Ora por ele. Semana passada nós estávamos nos Estados Unidos. Um irmão aqui de Blumenau, o irmão Andrei, que congrega na Assembleia de Deus de Blumenau, muito amigo meu. Somos amigos há muitos anos. Ele estava junto. Ganhou um cara para Jesus, um grande empresário, que foi na empresa dele tentar levar ele para a maçonaria. Se deu mal, cara. Porque ele dizia para o André, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você é um diamante que precisa ser lapidado. O André disse, pois é, rapaz, mas eu já estou sendo lapidado, tem uma pessoa aí me lapidando. Nós estávamos nos Estados Unidos agora, ele estava lá, nós estávamos num churrasco. O irmão lá convidou a gente para almoçar, fez um churrasco, tinha uma piscina. Piscina. E ele estava lá, no churrasco. E nós começamos a falar das coisas de Deus, a glória veio, vamos para a água, vamos batizar agora. Agora, mergulhou todo mundo e batizamos. Parecia festa de bêbado, irmão. Bêbado é assim, não é? Parecia, quem estava lá pensava que ela estava tudo bêbado. Você já foi em alguma festa nas antigas, assim? Numa casa que tinha cervejada, assim, zoeira, e depois ia todo mundo para a piscina, você já foi? Não fala, não compromete você. Nós fomos tudo para a piscina também. O irmão estava lá, jogando ele na piscina, já foi choradeira, e no culto da noite ele foi batizado com o Espírito Santo. Vai pescar, o que você está vendo? Deixa as trevas para o diabo ver, não você, porque as trevas para Deus e a luz são a mesma coisa, diz no Salmo 139. Nem as trevas são escuras para ti, porque as trevas e a luz são a mesma coisa. Aleluia! Meu Deus! Agora bastou o Faraó chegar um pouquinho perto, a gente já diz, viu? Sabia que não era para a gente vir. Sabia. Por favor, irmão, não dá matéria para o diabo. Não dá matéria-prima para o diabo, porque se o diabo, foi isso que Deus falou que aconteceria. Deus falou que o Faraó diria que o povo dele estava desesperado. Por favor, não se desespere. Você está desesperado com quem? Pastor, mas a minha empresa, os meus negócios, cara, você não está em Deus. Quem vive no Deus, quem vive no Senhor não depende de bolsa de valores. Você está no reino de Deus. E o reino não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, você está no reino de Deus, você não depende do dólar. Você não depende da queda, meu Deus, a queda da bolsa. A bolsa que se exploda. Você faz uma bolsa só para você. Aleluia. Você não depende de outra coisa a não ser da mão de Deus sobre a sua vida, da glória de Deus. Pastor, mas Deus falou que ia dar certo. Eu saí do Egito, vim para a igreja, aceitei Jesus, fiz tudo certo, deixei tudo por Jesus. Deixou nada. Sua vida era um lixo sem Jesus. Você não deixou nada, você deixou um latão de lixo lá fora. Aleluia! E agora Jesus trouxe você para a glória dele. Está dando tudo para você: alegria, justiça, paz. Desfrute, por favor, desfrute. Está estressado? Vai pescar. Essa guerrinha aí é Deus que está promovendo, irmão. Pastor, o senhor fala, parece que não tem guerra, parece que não tem luta. Não tem, vai lá em casa para você ver. Passa uma semana lá em casa. Você não tem guerra? Eu não tenho guerra? Eu tenho guerras espetaculares, lutas extraordinárias, batalhas terríveis. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedor. Em todas. Olha que eu nem sou pregador motivacional. Estou motivando você aqui hoje.
A alegria está. Aleluia. Porque Jesus vai governar como, irmão? Com uma igreja fraca, uma igreja que vai fazer campanha para ganhar coisa, que não governa sobre as coisas, uma igreja que não traz à existência aquilo que não existe, uma igreja que não sabe trazer à existência nada, que vive pela vista, não vive pela fé. Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus, igreja. Vocês saíram aqui do bairro São Vicente, do Vassourão, da invasão aqui de São Vicente. Estamos andando no mundo inteiro pregando o Evangelho. Essas câmeras mandam sinais para o mundo inteiro. Já chegamos a ter 9.000 pessoas no acesso na hora do culto aqui. Deus está transformando ideias, quebrando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores. Aqui do Vassourão, do São Vicente, por causa das nossas palavras, da palavra que você recebe aqui, que eu recebo todos os dias, dessas canções, desse povo mal acabado, que segunda-feira vai trabalhar na oficina com a mão toda suja de graxa, segunda-feira vai desmontar motor, alguns vão para o escritório. Eu estou falando de gente, irmão, normal, que está tocando nações. O Léo, ô Léo, levanta a tua equipe aí, Léo. Cadê a equipe que foi lá no Rio? Cadê? Levanta aí, fica de pé. Cadê o pessoal que foi no Rio? O pessoal que foi no Rio de Janeiro dá uma escola de oração. Eu recebi um e-mail do pastor do Rio chorando, dizendo: pastor Luiz, nós somos impressionados. Esse menino tem 26 anos, é? 26 anos esse menino tem, irmão. Pastor, onde estava celebrando um casamento. Vê se tem cara de pastor esse menino. Vê se tem cabelo de pastor esse menino. Eu estou falando de coisas, irmãos. Eu estou falando de gente que faz. Não é gente que fica pensando em fazer. Não adianta eu ficar: não, eu estou me organizando. Se organiza logo, irmão. Se organize logo, por favor. O mundo dormindo nas trevas e a igreja dormindo na luz. A igreja adorando aqui de olhos fechados e o mundo indo para o inferno. Não, irmãos, nós precisamos sair do Egito e entender que Deus não nos largou. A coluna não vai te largar nem de noite nem de dia, para você caminhar no meio do dia e no meio da noite. Porque cada vez que escurecer, você sentar e dizer: oh Deus, oh meu Pai, vem cá que eu vou te dar um passe hoje. Um passe com óleo. É verdade. Se cada vez, irmão, que escurecer, você sentar e dizer: ó, viu, eu não falei, eu estava certo, estava coisa nenhuma. Quem está certo é a palavra de Deus. Quando ela diz que 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, meu Deus, você precisa acreditar nisso. Eu acho que a gente colocou tanto fundamento, que ficou todo mundo sentado. Nós somos um ministério de muitos fundamentos, mas eu acho que a gente colocou tanto fundamento que todo mundo tem medo até de se mexer para ver se não está errado. Irmão, olha aqui para mim, se você for fazer alguma coisa e sair errado, a gente te ajuda a consertar. Mas por favor, faça alguma coisa. Se sair errado, meu Deus, não era isso, para, nós te ajudamos. A gente dá uma mão de tinta, pinta por cima. Mas por favor, a gente coloca às vezes tanto fundamento, que às vezes a gente tem medo de se mexer para não fazer errado. Não, irmão, por favor. Por favor. Você precisa ver essa glória que Deus está trazendo. Deixa eu ler aqui, peraí. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga.
Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. O deserto não é para te encerrar, querido, é para te preparar para o lugar da promessa, porque no lugar da promessa você vai ter que guerrear mais. Quando chegar no lugar da promessa, você vai ver que a guerra é grande. No deserto o povo não teve que guerrear com ninguém. A guerra era pessoal, era contra eles mesmos. Eles tiveram que derrubar conceitos deles mesmos. Eles tiveram que guerrear na terra da promessa. Aí eles tiveram que guerrear com os amorreus, os heteus, os jebuseus, os eus, tudo. Lá eles tiveram que guerrear. Se você está guerreando contra alguém, você está na terra da promessa. Se você está guerreando contra você mesmo, você está no deserto. Se você não está fazendo guerra nenhuma, você está no Egito, escravizado por alguém. Por favor, entenda o processo, querido. Entenda o propósito de Deus. Faz parte, essa guerra faz parte. Disseram então a Moisés: foi por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Irmão, eu não sou Moisés, estou longe de ser um Moisés. Até porque Moisés tinha uns 120 anos. Aqui ele tinha uns 80 e alguma coisa. E eu só estou com 29. Mas deixa eu me colocar aqui no lugar de Moisés. Eu sei que eu não sou um ainda. Mas você acha que Deus nos usou para pregar o evangelho para você lá do começo, para tirar você da lama, tirar você daquele lugar? Você acha que agora vou largar você aqui? Não. As minhas últimas 4 mensagens nessa igreja foram mensagens para motivar você, para dizer: irmão, acorda, por favor, não reclama. Nós estamos vivendo num tempo que Deus permite que a gente viva, faz tudo parte do propósito de Deus, eterno de Deus, o projeto eterno de Deus. Você acha que eu vou parar agora, irmão? Hein? Você acha que Deus nos usou e tem usado pastores nesse ministério, e pastoras, e obreiros, e diáconos? Hein? Você acha que agora nós viemos até aqui, agora Deus vai matar todo mundo aqui? Não, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra porque lá tem menos luta. Não, se tem menos luta é porque não entraram na luta ainda, mas vão entrar também. Não adianta, não adianta. Porque a igreja do Senhor, ela precisa ser provada no deserto. E você vai ser provado também. Eu estou sendo provado e você também. Eu nunca vivi num período, eu acho que eu já vivi, mas eu quero acreditar que eu nunca vivi num período com tanta pressão como esses dias. Esses dias que eu digo, esses últimos 6 meses. Mas eu também nunca vi tanta glória, tanta unção, tanta gente salva, tanta gente liberta, tantas pessoas curadas, tantas igrejas explodindo, tantas pessoas nos procurando, tantos pastores. Eu também nunca vi. Eu nunca vi tanta pressão como essa, mas eu também nunca vi tantos recursos, tanta condição para se mover. Meu Deus. Irmãos, nós estamos no período fértil. Eu vou repetir, nós estamos no período fértil, Fernando. Pastor Wilson, nós estamos no período fértil. Nós precisamos entender que nós estamos no período fértil. Aleluia. E esse período, irmão, é o período de gerar. Nós precisamos gerar. Faz parte, querido. E o que é que se faz no período fértil? No período fértil se tem intimidade. Porque senão passa o período e você não gera nada. No período fértil, se você quiser gerar, você tem que estar com o noivo.
Você tem que estar com Ele em intimidade, jogado no chão com Ele. Você tem que dizer: me pega, meu amor. Me pega, porque eu quero gerar, Senhor. Eu quero gerar o teu caráter para a terra. Eu quero gerar o teu reino para a terra. Senhor, eu quero gerar a tua vontade para a terra. Nós estamos no período fértil. Eu nunca vi, pastor Edneu, tanta guerra aqui fora, mas tanta glória aqui dentro. Eu nunca vi tanta batalha aqui, mas tanta glória aqui. Eu nunca vi tanta perseguição na mente, mas também nunca vi tanta água nesse rio correr. Nós estamos no período fértil, Mevan. Igreja brasileira, vocês que me ouvem pela internet, vocês que me assistem nos vídeos, nós estamos no período fértil, Brasil. É o período fértil. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos ir para a intimidade com Ele. Nós precisamos entrar no lugar de intimidade. Por favor, desliga o telefone, para tudo e se joga, corre para um abraço, vai para o colo. É tempo de passar tempo com Ele. Até rimou. É tempo de passar tempo com Ele. Rimou não, mas combinou. Pastor, mas o faraó está nos alcançando. Mas o Senhor vai emperrar a roda já, irmão. A roda desse carro vai emperrar já. Aleluia, não vai te pegar. Você viveu 400 anos no Egito, Ele não te pegou. Você acha que Deus ia deixar Ele te pegar agora? Ei, 400 anos nas trevas, servindo como escravo, fazendo tijolo, construindo celeiros para Faraó. Você acha que Ele vai deixar você pegar agora? Por favor, pegue essa prata e esse ouro que você trouxe consigo e não dê a Baal. Guarde, porque você vai precisar dele nos próximos dias, para adorar o Senhor, não para adorar Satanás. Aleluia. Guarde a prata, guarde o ouro, sim. Guarde, não adore nenhum outro Deus no deserto, porque se sente só. Não, você não está só. Essa coluna que saiu da frente, ela foi para trás, ela está guardando a tua retaguarda. A justiça do Senhor, diz lá em Isaías 58, versículo 11 e 12, que a justiça do Senhor vai na tua frente e a sua glória será a sua retaguarda. Não adore outro Deus porque você não está vendo o teu. Não adore outro Deus porque você não está vendo Ele. Yahvé está aí, Ele está aí. Ele está aí. Dá uma olhadinha para trás e vê, Ele está aí. Aleluia. Satanás pegou Jesus no deserto? Pegou? Mas desafiou. Jesus era resolvido no deserto. Porque quando Jesus foi para o deserto, Ele já estava cheio do Espírito Santo. Só vai para o deserto quem está cheio do Espírito Santo, irmão. Deus não deixa nenhum crente entrar no deserto se ele está cheio. Se você entrou, é porque você entrou por sua conta. Tem desertos que é você que entra por sua conta. Mas se foi Deus que te levou, é porque você está cheio. Cheio do Espírito Santo. Cada vez que o diabo veio e disse: tu és o Filho de Deus. Se tu te jogas daqui de cima, se tu prostrados me adorares. Sabe qual é o problema do diabo? Ele quer a adoração que nós damos para Deus. A única coisa que o diabo quer de você, ele não quer nem o teu serviço, porque ele tem os demônios para fazer o serviço para ele.
Sabe por que o inferno vem com tudo para a sua vida tentar pegar você? Porque no inferno não tem adoração. O diabo não é adorado. O diabo briga pela sua adoração. Ele quer que você o adore. E toda vez que você diz: Deus não pode me ajudar, como é que Deus vai fazer isso? Você está dizendo: Deus, a minha fé agora é para outro, não é mais para você. O diabo, ele quer a sua adoração. Aqui, Satanás, eu não dou minha adoração para você, seu bicho desgraçado. Eu vou adorar o meu Deus. Enquanto eu viver, meus filhos vão adorar a Deus, meus netos vão adorar, meus bisnetos, em toda a minha posteridade sempre vai ter um remanescente que vai adorar a Deus. Vai ter uma porta aberta, uma janela aberta para Jerusalém. Vai ter sempre. Vai ter sempre. Eu quero declarar aqui nessa noite que Satanás não vai ser adorado por esta igreja. Ele não vai ser adorado pelos crentes. Ele não vai ser adorado pelo Brasil. Eu sonho que um dia o Brasil vai acordar. Eu sonho com avivamento nessa nação, irmãos. Eu sonho com avivamento. Pinta convite todos os dias para a gente ir embora do Brasil. E o Senhor diz: não. Eu sonho com essa nação. Eu sonho com o que o Senhor quer fazer aqui conosco. Pinta convites todos os dias para ir embora de Itajaí. Tem hora assim que a gente olha, dá vontade de ir. Eu estou sendo franco para vocês. Tem hora que a gente olha assim, vem um peso. Diz: meu Deus. Mas o Senhor diz: não. É o vassourão. É o vassourão. Eu vou trazer todo mundo aqui no vassourão. Eu vou trazer gente do mundo inteiro aqui no São Visa. Aleluia, no Promorá. Aleluia. Eu vou trazer gente do Brasil inteiro aqui, Luiz, no Promorá. E eles vão dizer: meu Deus, que glória. Glória no Promorá. Meu Deus. Eu sonho com isso, irmão. Já apareceu convites para ir embora para outras cidades, para outros países. E o Senhor diz: não, ainda não. Não, eu não deixo você sair daqui. Esse é o teu lugar. Esse é o meu lugar, irmãos. Por favor, valorizem o que vocês comem aqui. Quando a gente vai fazer turismo em algum lugar, a gente vai com cuidado, porque a gente não conhece a estrada, não conhece os locais. A gente tem uma mente de turista. Então quando a gente chega num lugar diferente, a gente diz: uau! A primeira vez que eu vi as cordilheiras dos Andes, a primeira vez que eu vi a estátua da liberdade, o Cristo Redentor, a primeira vez que eu vi as grandes coisas que os homens criaram, as grandes coisas que Deus criou, eu fiquei estarrecido. Mas depois, quando você vê a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, você tira foto de tudo. Quando você é turista, você tira foto de tudo. Depois vai apagando porque não cabe na memória. Eu não é. Mas depois que você já viu várias vezes, você não valoriza mais o tanto que precisa valorizar. Por quê? Porque você já conhece. Às vezes eu penso que nós somos assim aqui. A gente está tão acostumado com o banquete, com a mesa cheia, que a gente come a lambuza, que a gente não valoriza mais a comidinha. Quando você tem um ar-condicionado, você não precisa mais do SBP. Rapaz, mas esse dia na África, se tivesse 10 milímetros, 10 ml de SBP, quando você come picanha todo dia, você não valoriza mais o ovo frito. Mas às vezes você quer voltar a comer um ovinho instalado. Oh meu Deus. Por favor, querido, valorize o que você está comendo aqui todos os dias.
Valorize. Eu quero dizer uma coisa para você em alto e bom som. Nós não perdemos a visão. Nós só estamos sendo preparados para algo muito maior. Nós só estamos sendo preparados para músculos maiores. Estamos mexendo em músculos que nós não mexemos ainda. Estamos fazendo movimento que nós não fazíamos ainda. Parece tudo tão assustador e tudo tão difícil. Parece que vai cair, vai quebrar tudo. Às vezes eu, como pastor, tenho essa impressão. Não estou dizendo que vocês tenham, mas eu tenho. E basta meia hora no chão com ele, com as mãos levantadas, que ele diz: filho, te aquieta, deixa que eu conduzo. Cutuque alguém que está perto de você e diga: se preparem. O faraó está vindo. Parece que ele vai alcançar, mas ele não vai chegar nem perto. As rodas dos carros vão emperrar. Aleluia. As rodas do carro de Faraó vão emperrar. Faraó não vai nos pegar. Ele não vai nos pegar. Só existe uma forma do diabo parar o que Deus está fazendo conosco: se nós nos dividirmos, se nós começarmos a nos criticarmos, se nós não tolerarmos mais uns aos outros, se nós não suportarmos mais a fraqueza dos nossos irmãos. E aí o diabo pode nos parar, porque daí realmente o que Deus disse que Faraó pensaria deu certo. Faraó pensou, e é isso mesmo que está acontecendo. Mas enquanto Faraó só pensar, eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa para você. O que Deus disse para Moisés, eu quero dizer para você: diga ao povo que marchem. Não é para andar, é para marchar. Andar é quando está tudo muito bem, você está passeando. Marchar, há dias lá em casa que a gente sai para caminhar. Quando você caminha, você dita o passo. Quando você anda, você para ver o cachorrinho, para ver a florzinha, para ver o beija-flor. Não é hora de caminhar, é hora de marchar. Nós estamos marchando para um propósito. Deus escolheu você, chamou você para esse tempo. Você nasceu no dia certo, na geração certa, para se manifestar nessa geração. Por favor, você precisa colocar o reino de Deus aí para fora. Amém. Irmão, quando alguém vai vir reclamar para mim, eu só faço assim, lá, eu não ouço mais. Eu não estou ouvindo mais pessimista nenhum. Todo pessimista, eu só baixo a cabeça e digo: amém, irmão, amém, vamos para frente. Isso é tempo de ouvir o céu. E está tudo como tem que estar. Está escuro para ele, mas está claro para nós. Se você está vendo escuro, é porque você está do lado de lá, não está do lado de cá. Se você está vendo a parede escura, é porque você está do outro lado, não está vendo do lado de cá. Eu estou vendo claro. Eu olho para trás, eu vejo ela clara. Eu já tive pior, irmão. Já tive muito pior. Eu já tive muito pior. Você já teve muito pior. Você já teve a ponto de desistir. Vai parar agora, vai voltar agora, vai sair, vai voltar para o Egito agora, vai voltar a fazer tijolo, quando você agora é uma pedra viva. Não, você não foi chamado para fazer tijolo, você é pedra viva, amém? Deixa eu terminar essa noite dizendo uma coisa só. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Entra aí, Egito. Entra aí para você ver, Egito. Pode entrar. Quer me seguir? Vem atrás para você ver. Quer perseguir? Pode perseguir. Deus vai te pegar aí no meio. Quer perseguir, Egito? Pode perseguir, porque Deus vai te pegar aí no meio.
As águas tornaram a cobrir os carros e os cavaleiros do exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxutos pelo meio do mar, e as águas lhe foram de muros à direita e à esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu, esse era o problema de Israel, eles tinham que ver. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em seu servo Moisés. Nós precisamos confiar no Senhor. Fique de pé comigo. Aleluia. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia! Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Cristo e gostaria de fazer isso agora? Alguém que nessa noite diz: eu quero, pastor, sair do Egito, eu quero entrar nesse lugar que o Senhor pregou aqui hoje, eu quero ver a coluna de glória de dia e a coluna de fogo de noite, eu quero caminhar de dia e quero caminhar de noite. Você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Cristo, hoje é a sua noite. Deus preparou essa noite para você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, me deixa orar com você, e comece a marchar conosco. Comece a marchar. Nós estamos indo para Canaã, e Canaã é logo ali. Estamos chegando em Canaã. Você vai mudar a sua vida, cara. Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Vem cá, vem.
Deus abençoe. Precisa mudar a sua vida. É isso que eu tô, é disso que eu me refiro, irmão. Estão reclamando do quê? Eu estou cumprindo o meu propósito. O meu propósito é ganhar almas para Cristo. Foi para isso que Ele me tirou das drogas. Cumpra o seu propósito. Ah, mas fulano, ninguém pode impedir você de cumprir o propósito. Vamos cumprir o propósito que nós somos chamados. Isso aqui interessa, o resto é resto. Aleluia, é isso aqui que interessa. Eu estou no Evangelho por causa disso aqui. Eu fui salvo e transformado por causa disso aqui. Isso é a minha prioridade. Se você tem outra prioridade, você tem outra luta. Essa luta aqui é boa, irmão. Essa guerra aqui é extraordinária. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Há um plano no inferno para matar você, cara, para tirar a sua vida. Eu vejo assim, eu olho para trás, eu vejo há umas 2 semanas atrás, Satanás querendo matar você. Você sabe o que eu estou falando. Um plano no inferno para destruir a sua vida. E o Senhor entrou com providência. Acabou, Satanás. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Tem mais alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Hoje é a sua noite. Por favor, você precisa vir. Saia do Egito, saia. Saia do Egito correndo. Toque com fogo, Deus, toque. Toque com fogo, toque. Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura a sua vida, renova a sua vida, Senhor. Nós declaramos toda a unção sobre a vida dessa mulher, Deus. Traz ela de volta, traz ela de novo, Deus. Usa ela de novo, Deus, de novo. Faz de novo, Deus, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levante sua mão comigo, você que está aceitando Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Diga: a partir de agora eu quero conhecer o Senhor. Por favor, Espírito Santo. Diga: por favor, Espírito Santo, te revela a mim. Eu quero te conhecer. Amém. Diga: perdoa os meus pecados, Senhor. Foram muitos, mas perdoa-os. Eu quero te servir numa vida sem pecado. Aleluia. É fácil, não é? Nem custa nada.